E hoje, falaremos de quê? Mastócitos, basófilos e eosinófilos. Então, vamos para mais um episódio da nossa Imunologia Básica, o Imune em até 10 minutos. Pegue seu café, para a gente poder responder aquelas perguntas clássicas que a gente escuta na universidade, nas aulas. Quem são esses aí, professor? O que eles fazem? Servem para verme, né? Verme, alergia? Serve para mais alguma coisa? E qual a parte da imunidade que eles são? Eles são da imunidade inata, eles são da imunidade adaptativa? Então, novamente, sejam muito bem-vindos ao Imuno em até 10 minutos. Deixa o like, segue o canal, compartilha com aquele seu amigo que está em semana de prova, para a gente poder rever e conversar um pouquinho mais sobre isso. Como vocês sabem, assim como todas as outras que a gente falou até agora, essas células imunológicas são basicamente voltadas para a inflamação, e nesse caso para a inflamação do tipo T2 ou TH2. A gente vai ter uma aula também só sobre isso. Elas têm grânulos citoplasmáticos e liberam mediadores inflamatórios e antimicrobianos muito importantes, que são essenciais para a gente poder conseguir fazer nossa resposta imunológica contra alguns parasitas e alguns micro-organismos específicos, como os eumintos. Os mastócitos são aquelas células essenciais na parte da vasodilatação. Então, para vocês entenderem por que eles fazem vasodilatação, a gente tem que entender que eles são derivados da medula óssea. A principal localização deles é na pele e na mucosa epitelial, então a gente às vezes confunde, acha que eles estão no sangue, que a gente vai achar eles no leucograma, mas não, eles estão na pele. O reconhecimento deles é basicamente por produtos microbianos, além de diversos receptores que eu vou mostrar para vocês agora, e também possuem grânulo citoplasmático, liberando mediadores inflamatórios. Mediadores esses que a maior parte está pré-formada, como a histamina, mas a gente também tem outros mediadores que são formados após o estímulo direto ao mastócito, ou são neoformados, aqueles que são após a liberação do grânulo. Então, vários fatores, como fatores físicos, infecções, C3A, C5A do sistema do complemento, os próprios ácaros, medicamentos como os opioides, então tramal, tramadol, fentanil, morfina e outros, vancomicina, que gera síndrome do homem vermelho, contraste iodado, anti-inflamatórios não esteroidais, quinolonas, então ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino, bloqueadores de musculares e até a substância P, uma substância relacionada à neurotransmissão, muito importante quando o paciente fica estressado e começa a ficar vermelho, se coçar, o estímulo é pela substância P. E nada mais, nada menos do que as alergias. Então, o envolvimento da IgE específica a um tipo de alérgeno, um tipo de alérgeno de alto peso molecular, também pode estimular o mastócito. Mas a base disso tudo, do mastócito, é voltada à resposta de vasodilatação e prurido contra os eumintos. Já os basófilos são basicamente primos distantes dos mastócitos, mas que possuem praticamente as mesmas funções. A diferença é que os mastócitos estão onde? Eles estão na circulação. Já os mastócitos estão no tecido. Então, basófilos na circulação, mastócitos no tecido. Basófilos na circulação, mastócitos na pele e na mucosa. E também possuem grânulos citoplasmáticos, liberadores de estaminas e de outros mediadores inflamatórios. São basicamente estimulados por IL-4 e IL-13. Possuem inúmeros receptores, assim como os receptores dos mastócitos, possuem receptor para IgE, receptores principalmente também para IgG. A grande diferença entre esses dois grupos é bem pequena, são algumas citocinas que eles têm de diferença, já que a maior parte eles compartilham. Então eles compartilham a liberação da histamina, liberação de granzimas, liberação de inúmeros outros mediadores inflamatórios e interleucinas que são essenciais para a resposta T2. Então a resposta inicial de estímulo deles é basicamente estimulada pela IL-4. A IL-4 vai aumentar basófilo e mastócito, tanto basófilo no sangue quanto mastócito no tecido. A partir do momento que você tem um estímulo a um euminto ou um micro-organismo como um verme, e nas respostas inflamatórias alérgicas. Então, na anafilaxia, tanto o basófilo quanto o mastócito vão estar extremamente estimulados, liberando histamina. E aí essa histamina, que veio da histidina, estava lá dentro dos grânulos, prontinha para ser liberada, foi estimulada, se transformou em histamina, ela vai fazer a vasodilatação e os efeitos de urticária, angioedema e todos os outros efeitos que a gente vê da reação histaminérgica. Já a nossa outra célula, que a gente vai conversar hoje, é os eosinófilos. Os eosinófilos, na verdade, também estão tanto no tecido quanto na circulação.
o principal local dele é basicamente na circulação, mas quando eles acabam interferindo diretamente no tecido, geram doenças eosinofílicas muito importantes. Possuem granulócitos também extremamente ativos, com enzimas, e no caso dos eosinófilos já são mais destruidoras, são enzimas extremamente danosas para os celulares dos parasitas. Então, a partir do momento que o eosinófilo é ativado, a IL-5 é a sua principal interleucina para manter ele, para poder maturar ele, para transformar ele em ativo. Ele libera suas granzimas e suas perforinas no local onde ele teve contato com o euminto e acaba gerando a destruição da parede celular daquele euminto. Destruindo a parede celular do euminto, o euminto vai entrar numa apoptose, vai acabar recebendo o líquido externo e vai gerar a morte daquele euminto, daquele parasita. A base desses três é relacionada à inflamação T2. Assusta às vezes vocês, né, esses esquemas, mas é basicamente a seguinte linha. Começando de cima para baixo, a partir do momento que você tem um contato com um antígeno, pode ser ele micro-organismo ou um alérgeno, a célula dendrítica vai pegar esse antígeno e vai levar esse antígeno até o linfonodo. Por que ela vai fazer isso? Para ela poder apresentar o linfócito TH2, que nesse momento ainda é um linfócito T naive, e ele vai se transformar num linfócito TH2, sendo 2, para vocês já lembrarem, para eumintos, e a partir do momento que ele se transforma em linfócito TH2, ele começa a liberar algumas citocinas, como a IL-5, para estimular os eosinófilos. Então ele vai pegar aquele antígeno, vai transformar aquele antígeno, vai entender o peso molecular daquele antígeno, vai ver se aquele antígeno realmente faz sentido para uma resposta TH2 e vai estimular os eosinófilos. Ao mesmo tempo ele vai liberar IL-4, IL-13, IL-4 estimulando o linfócito B, ele vai apresentar esse antígeno ao linfócito B e o linfócito B vai produzir IgE, um anticorpo específico para euminto ou para o alérgeno. Depois ele vai estimular diretamente o mastócito através da IL-4, também da mesma forma, para poder o mastócito se manter ativo. E essa IgE que foi feita pelo linfócito B também ser uma arma para ativar esse mastócito. A partir do momento que esse mastócito esteja ativo e ele degranule, ele vai liberar a histamina, vai liberar vários outros mediadores inflamatórios, como a gente acabou de ver no outro slide. E aí esses mediadores inflamatórios, junto com a histamina, vão fazer aquela reação clássica de inflamação que vocês conhecem, com vasodilatação, edema no local, prurido. Então isso é muito importante, a histamina gera muito mais prurido do que dor, diferente da prostaglandina e de outros, e eritema. Então vai ficar aquele vermelho coçando naquele local. Isso é muito importante. Então, qual é o local que os vermes tentam entrar na gente? Pela pele, pela mucosa. Então vai ter aquela coceira, muito característica muitas vezes da urticária. Referência complementar, como vocês sabem, depois todo mundo lendo sobre o ABAS, lendo no ABAS ou no JANA, e fiquem à vontade para mandar as dúvidas.